Então, pessoal, boa noite. Vamos iniciar aí a nossa aula. Acabei avisando um pouquinho em cima da hora, né? Mas estava sem fazer nada, estava com saudade de dar aula. Falei, vou mandar um link lá no Instagram. Quem tiver interessado, quiser aprender um pouquinho mais, né? De conhecimento, quando ele é um conhecimento interessante, então a gente vale a pena aí. Por mais que seja no carnaval, a gente dedica algumas horas para poder estudar e aperfeiçoar, né? A captura de liquidez é um método que eu adaptei, né? Em opções binárias, eu aprendi lá em SMC, quando eu opero criptomoedas. Então, em cripto é um mercado diferente porque a gente opera movimentos, né? Movimentos longos, às vezes a operação dura mais de um dia. Já em opções binárias, as minhas análises são para a mesma vela, né? Então, eu não trabalho para a próxima vela, é sempre para a mesma, independente do time frame. Então, se eu estou operando em M1 ou em M5, eu sempre faço análise por candle atual, tá? Então, vou falar aqui um pouquinho, claro que não vou passar o operacional inteiro, até porque o Zoom ele é limitado a 40 minutos, então eu vou procurar ser bem objetivo, né? Eu sempre faço aulas dessa forma, direto ao ponto, que eu vou passar aqui já vai ser o suficiente para vocês começarem a ter os primeiros lucros, né? Aplicando aí a captura de liquidez, tá? Se tiver algum problema no áudio, na imagem, vocês podem me avisar aqui pelo chat, eu estou com ele aberto aqui, aí eu vou ficar de olho na mensagem de vocês. Então, vamos iniciar aqui com uma introdução. É mais para fazer o nivelamento, né, de quem já conhece um pouquinho de liquidez, ou para quem é a primeira vez, né, que está ouvindo falar sobre esse assunto. Então, conceitos bem básicos, né, a captura de liquidez, ela tem alguns pilares, e eu divido esses pilares entre os padrões de velas, zonas, liquidez, confluência, e também a gente não pode deixar de falar sobre a gestão, né? Então, sempre quando a gente vai fazer as nossas análises, a gente nunca vai olhar somente para um padrão ou só para uma liquidez. Eu sempre falo que a gente tem que sempre considerar o contexto como um todo, né? Então, eu vou falar um pouquinho do que seria esse contexto para a gente fazer análises mais assertivas, né? Se fosse para operar somente com um padrão, existem diversos padrões aí no mercado, e a gente ia simplesmente pagar um robô, né? Seguindo regras. Apareceu o padrão, compra, apareceu um padrão de reversão, vende, então, assim, fica muito vago. Então, eu gosto de entender o porquê das coisas, e quando você tem esse entendimento gráfico, parece que fica mais fácil de fazer essa leitura, tá? Então, vamos começar aqui com os padrões de velas. Dentro do operacional, a gente tem alguns padrões que permitem fazer análise voltada aí para fluxo, retração e reversão. Então, para quem não sabe, fluxo é a continuidade do movimento. A gente faz análise acreditando que o preço ele vai dar sequência, ele seja um movimento de alto, seja um movimento de baixo. A retração, a gente acredita que o preço vai buscar determinadas regiões e vai retrair, ou seja, ela nasceu de alta, deu uma esticada, né? Tem aí uns gatilhos para a gente poder pegar essas oportunidades de entrada. E essas regiões a gente pega a retração, ela pode ser aí uma ponta do pavio, uma região de 50% da gama anterior, ou zonas intermediárias, ou zonas principais. Então, a gente consegue fazer operações voltadas para a retração. Já no caso de reversão, eu preciso de um travamento do preço, né, em determinadas zonas que eu estou fazendo a operação aí, acreditando que o preço vai reverter. Então, isso depende muito do padrão que apresenta ali. E, além do padrão, a gente precisa identificar uma zona. Então, não faz sentido olhar só para uma vela e saber se eu vou comprar ou se eu vou vender. Eu preciso identificar aonde que o preço está sendo formado, né, no caso, o preço atual, para eu poder considerar aquela zona. Então, nós temos aí dois tipos de zona: a zona intermediária e a zona principal. Qual seria a diferença dessas regiões? Na primeira, no caso aqui na zona intermediária, eu estou considerando regiões na qual eu estou no meio do gráfico, né? Ou seja, o preço está se movimentando a fim de buscar os extremos, então ele ainda está acontecendo ali numa região intermediária, onde eu vou priorizar operações de fluxo. Por que eu priorizo operações de fluxo? Porque eu estou empurrando o preço para uma zona principal. A zona principal ela fica nos extremos, né? Então eu vou desenhar aqui para vocês verem mais ou menos como que funciona. Tem aqui a movimentação do gráfico, são os bolsos, tá, pessoal? E nessa movimentação eu encontro regiões que estão nos extremos, né? Ou seja, topos e fundos, que eu costumo chamar de stacks. Então, aqui, por exemplo, seria uma zona principal, aqui nesses fundos, zona principal, por estar nas extremidades, e quando eu considero regiões no meio do gráfico, ou seja,
entre esses topos de fundos e destaques, eu vou considerar aqui uma zona intermediária. Eu faço operações acreditando que o preço ele vai buscar no seu objetivo, que é as extremidades, né? Então, eu estou trabalhando nessas regiões, vou procurar padrões, gatilho, liquidez, aqui empurrar o preço nessas regiões aqui, que são os extremos. Claro que não envolve somente isso, né? Vou falar um pouquinho aqui mais adiante. Vi que a gente precisa para poder fazer uma entrada, mas só para resumir aqui a função de uma zona intermediária e de uma zona principal. Seguindo aqui com a nossa análise, né, em relação aos pilares da captura de liquidez, depois que a gente identifica essas regiões, a gente já sabe ali, qual que é o melhor para a gente poder trabalhar dentro do padrão que foi formado, a gente tem que ver a questão da liquidez. A liquidez, ela fica posicionada, né, em extremos, né, padrão de máximo, padrão de mínimo, dependendo ali do contexto. E quando a gente não tem a liquidez, a gente tem o posicionamento. Então, toda vez que você for identificar um topo ou um fundo, se você não tiver uma liquidez, por exemplo, de compra no topo, você vai ter ali um posicionamento de venda. Ou vice-versa. Se você está trabalhando em uma região de fundo e você não tem uma liquidez de venda, você está ali com um posicionamento de compra, né? O que que isso muda na nossa análise? Se eu tenho liquidez de compra, eu empurro o preço para capturar essa liquidez. Se eu tenho ausência de compra e posicionamento de venda, a minha análise já vai ser aqui, ó, retração ou reversão, dependendo da forma como o preço vai chegar nessas regiões. Então, a gente vê que iniciamos com padrões, mas agora já estamos envolvendo uma série aqui de detalhes para a gente poder validar uma entrada. Então, eu sempre falo que esse operacional ele não é tão simples, né? Para quem está começando agora, acredito que vai ter uma dificuldade maior para quem já tem uma experiência, uma visão um pouco mais apurada. Mas é questão mesmo de estudar todos os dias e praticar, o que aparentemente é um pouco mais complicado, com o tempo vai se tornando mais fácil de entender. Então, depois que a gente identifica ali o posicionamento de compra, de venda ou a liquidez, a gente já sabe exatamente qual vai ser o próximo passo, né? Eu já sei que ali é base uma operação de compra ou de venda, retração, reversão. Só que agora eu preciso de confluência para aumentar a minha assertividade. O que seriam essas confluências? Por exemplo, movimentação de vela. Como que o preço está chegando nessas regiões para eu poder fazer uma entrada? Eu preciso enxergar que existe uma força daquele movimento, ou vice-versa, uma fraqueza da mesma, então isso vai depender muito da minha análise. Se eu quero fluxo, eu preciso de força. Se eu quero uma retração, uma reversão, eu quero que as velas demonstrem para mim que ela está perdendo força, velas com corpo pequeno, deixando o pavio, que é um assunto que eu vou abordar mais na frente. E temos também a questão da renovação de pavio, né? Quando eu tenho a renovação de pavio, isso mostra que o movimento ele é forte, né? Ou seja, eu posso trabalhar ali a favor de um fluxo, e caso não aconteça essa renovação de pavio, eu já entendo ali que o preço ele está enfraquecendo, aí eu já vou buscar operações aí de uma retração, de uma reversão. Nesse caso, eu ia precisar aí de um posicionamento para estar trabalhando aí, acreditando que o preço ele não vai ter força para romper aquela região. O gatilho de entrada é tudo isso que eu falei daqui para trás, né? Então a gente junta todos esses pontos. Claro que não vai dar para juntar tudo numa única análise, mas quanto mais pontos você conseguir identificar, mais confluência você vai ter. Então, quanto mais confluência, maior a nossa taxa de assertividade. Então, a gente vê que somente o padrão, de forma isolada, ele não vai funcionar. Pode ser que respeite, sim, mas a longo prazo vocês vão ver que o resultado não vai ser legal. Agora, considerando todo esse passo a passo que eu estou passando aqui para vocês, pode ter certeza que a assertividade vai ser muito boa. Parte de operacional, ok. Só que só o operacional de forma isolada, a gente não consegue ter ganhos consistentes, porque a gente precisa de gerenciamento, de uma gestão. Então, a gente coloca lá o nosso capital na IQ ou na Cotec, seja qual for a corretora, o objetivo de multiplicar ele, né? Ninguém coloca dinheiro na corretora para perder ou para quebrar banco. Então, a gente tem que usar uma gestão que ela seja inteligente, né? Ou seja, no dia que você for estopado, você perde pouco, no dia que você bater a meta, você sai no lucro e ainda recupera aquele valor no dia anterior que você não conseguiu ali atingir a sua meta, né? Só que isso envolve também a questão psicológica, né? Não adianta nada te dar um gerenciamento, te dar um operacional, e você não seguir nada das coisas que são ensinadas aqui. Então, a parte do emocional, eu não tenho propriedade para falar do assunto, até porque eu não sou formada na área, mas eu sempre falo com meus alunos que se eles não controlarem propriamente, eles não vão ter controle de nada, né? Então, fica aí mais uma reflexão para a gente pensar um pouquinho, em vez de a gente está brincando com o mercado, ou se de fato a gente quer tirar dinheiro dele.
Então, até aqui eu vou seguir, tá? Se tiver dúvida, manda aí no chat. Acho que ninguém mandou nada ainda. Se tiver dúvida, pode mandar aí que eu tô com o chat aberto. Antes da gente falar de força do movimento, né, que é o objetivo aqui dessa aula, queria fazer uma pequena introdução na questão da liquidez, só para colocar todo mundo aí no mesmo nível de entendimento, para a gente poder seguir, tá? Liquidez, né, existem dois tipos, tem a liquidez de compra e a liquidez de venda, e a gente identifica a liquidez através de pavio. Então, o que seria a diferença aí de uma liquidez de compra para uma liquidez de venda? Toda vez que vocês abrirem o gráfico e iniciar a marcação de vocês, a primeira coisa que vão fazer é olhar para o preço atual. Seria o preço atual? Aquela vela que está sendo formada exatamente naquele momento que você abriu o gráfico. Tudo que estiver acima do preço atual, vocês vão considerar liquidez de compra, da forma que eu vou ensinar aqui para vocês. E o que estiver abaixo vai ser uma liquidez de venda. Ou seja, vocês nunca vão encontrar uma liquidez de compra abaixo do preço atual, tá? Tendo isso em mente, vamos lá, vamos começar por aqui, ó. A liquidez de compra ela é representada por pavio de máxima de velas verdes. Tem uma vela de baixo que deixou pavio. É liquidez? Não. Eu não tenho uma liquidez aqui. A liquidez tem que ser em velas de alta. Pode ser em qualquer velas. A gente viu ali um pouquinho sobre a questão de zonas, né? Zonas principais, zonas intermediárias. A liquidez trabalha como se fosse um alvo. Então, se o preço está ali formando um movimento de alta, de buscar um topo, a minha liquidez está exatamente em regiões fortes, zonas principais. Então, eu vou fazer a minha marcação na ponta do pavio de máxima de vela de alta que estejam localizadas em um topo, tá? Posso considerar, por exemplo, vou desenhar aqui uma pequena correção do preço e a vela seguinte deixou um pavio de alta. Isso aqui é uma liquidez de compra? Sim, é uma liquidez de compra. Só que a gente não pode esquecer que ele não está em extremo. Então, eu vou usar essa liquidez como se fosse um alvo do preço a fim de atingir o meu objetivo final, que é exatamente ó, o extremo, tá? Que é esse topo. Então, esse pavio de máxima, ele funciona como se fosse uma indução do preço a fim de buscar essa região aqui na qual eu marquei esse pavio de máxima. Tá? Então, a gente sempre vai considerar velas verdes, pavio na parte superior. Isso representa para a gente uma liquidez na qual o preço tende a fazer o preenchimento desse pavio. Fez o preenchimento desse pavio, eu não tenho mais nada aqui para trás a ser capturado em relação à liquidez de compra, aí eu já vou buscar a oportunidade de venda. Aí eu preciso localizar pavio de mínimas de velas vermelhas, ou seja, regiões extremas, né, zonas principais, onde eu faço a minha marcação no fundo. Né? Então, a gente tem uma vela de baixo, a máxima não nos interessa, né? Não tem nada para a gente fazer aqui, a gente vai considerar ali o pavio de mínimo. Então, uma forma assim, bem simples de vocês entenderem o que é liquidez é basicamente isso, tá? Topo, liquidez de compra, fundo, liquidez de venda. Posicionamento de venda, vou dar um exemplo. Simples, pessoal, o posicionamento é simplesmente quando a liquidez do candle anterior ela é absorvida, ou seja, vamos supor que esse pavio estivesse assim, acima do pavio da vela anterior. Tem uma liquidez de compra aqui? Não. Por quê? Porque esse pavio superou o pavio da vela anterior. Então, nesse caso, a gente teria aqui um posicionamento de venda. Aí minha marcação é diferente, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre força do movimento. As nossas análises, ela, como eu falei anteriormente, ela nunca vai se basear somente no padrão, mas sim no contexto, né? Então, vamos supor que a gente tem aqui, ó, uma liquidez de compra a ser capturada. Como que eu sei que o preço ainda não capturou essa liquidez? Se a gente puxar uma linha aqui para frente, ó, a gente vai ver que não teve a presença do preço, né, ou o retorno do preço pela primeira vez nessa extremidade. Então, não aconteceu a captura de liquidez. Observando as velas anteriores, eu consigo identificar que está acontecendo aqui o que, ó, renovação de máxima. O que seria isso? A vela está rompendo o pavio da vela anterior e, além disso, elas estão aumentando de tamanho. Então, eu considero aqui um movimento forte de alta para estar pegando uma operação de compra. Dessa forma, eu consigo trabalhar aqui a favor do fluxo. Né? Então,
Eu não vejo oportunidade de retração nem de reversão. Simplesmente faço análise empurrando o preço a fim de capturar essa liquidez baseada no que o gráfico está me apresentando. Velas de corpo cheio, demonstrando força, apresentando padrão de reversão, fazendo aí a renovação da máxima das velas anteriores, aqui seria a válida de operação de compra. Aonde que eu pego essa compra? Eu gosto de acertar a cor da vela, né? Ou seja, eu pego a operação de abertura, porque eu já estou acostumado com o operacional e sei da assertividade dele. Caso alguém não esteja seguro e ache melhor pegar uma taxa ali, onde se sente mais confortável, questão de perfil mesmo, né, de trade, tem alguns trades que são mais conservadores, você pode estar esperando quando tiver aqui, ó, uns 50%. Não vai ser sempre que o preço vai fazer esse movimento aqui, né, por tiver nos 50%, para depois seguir o movimento de alta, né? Então, eu já prefiro que garantia que é a minha entrada, claro, que esperando um pouco de vela, você se sente mais seguro, mas quando você pega um jeito de operacional, você sabe quanto dá para você pegar em uma operação de abertura, né? Tá escrito guardar o pulo de vela. Tá errado? Não. Mas vai ter situações que você vai ficar esperando o pulo de vela, ela já vai buscar ali aquela liquidez que está bem próxima do preço. Então, dessa forma que a gente faz análise a favor dos fluxos, sempre com o alvo que é a liquidez. Então, aqui seria uma operação de compra. Já no segundo exemplo, a gente ainda assim, ó, tem ali o padrão a ser capturado, só que a forma como o preço está se formando, ela é totalmente diferente. Por quê? Observe que as velas, elas estão diminuindo de tamanho, deixando o padrão de retração, e chega uma hora que ela não consegue, ó, renovar o padrão da vela anterior. Ou seja, ela está demonstrando aqui que a compra, ela vem perdendo força conforme vai formando novas velas. Se eu tenho aqui, ó, um movimento fraco, que não renova, o padrão da vela anterior, e além disso, ela forma para mim um padrão que indica uma reversão, a minha análise é para venda. Ah, Thais, mas você tem uma liquidez assim a ser capturada. Ok, isso aqui que eu vou fazer? Eu vou esperar o preço, vou buscar essa liquidez, porque de fato ela vai capturar esse fato. Só que eu preciso de quê? Ó, movimento volátil. Pulo de vela capturou a liquidez. Aí eu entro com venda. Tá? A chance dessa vela fazer esse movimento de baixo aqui, ó, é muito grande, porque você tem padrões indicando reversão, velas que não estão renovando as máximas, né, no candle anterior, e ainda assim você teve aí uma liquidez que já foi capturada, porém, não tem mais por que o preço subir, já que você tem aqui atrás uma ausência do ponto. Então, o movimento está totalmente fraco, diminuindo de tamanho, muito pavio, tá? Deixando muito pavio aqui de retração, demonstrando que existe ali uma força de venda tentando reverter esse movimento. Deu o gatilho de entrada que é o fundo de vela, retração. Caso a vela chegue ali com um movimento diferente disso, ou seja, movimento lento, né? Em vez dela ganhando força, com o passar do tempo, ali no caso de 1 minuto ou 5 minutos, eu não vou pegar aqui uma operação de venda, porque o preço ele pode simplesmente manter o padrão da vela anterior e o candle seguinte ele voltar, né? Faz esse movimento de baixo. Então, como a gente opera para a mesma vela, nesse caso, só se desse o gatilho de entrada mesmo, seria um movimento volátil com o de vela na ponta desse pavio. Então, aqui fica dois exemplos para a gente levar em consideração aí nossas tomadas de decisão. Um exemplo para a gente trabalhar com compra e outro com venda, considerando renovação de máximas, mínimas, tamanho das velas e liquidez a ser capturada. Agora vamos seguir aqui com alguns exemplos, só para a gente entender mesmo essa movimentação, tá? Então aqui a gente teve uma reversão, né? Movimento de baixa para alta, renovação de máximas e velas aumentando de tamanho. Então aqui eu considero um movimento forte para a gente estar trabalhando a favor do fluxo. Pedro, o que seria toque duplo? Não conheço esse termo operacional, não. Se você pudesse explicar aí. Já no segundo exemplo, já é um movimento fraco, ó, as velas pequenas, uma faz a renovação das máquinas, o preço reverte. Tá? Para a gente pegar a reversão, tem que ter padrão, que como uma limitação em 3, final de movimento, ruído, a gente teria que ter uma ausência de liquidez aí para acabar dando uma entrada. E aqui a gente tem um movimento de baixo, né? Que não vai ser muito diferente do de alta, mas eu vou explicar aqui mais para esclarecer dúvidas, tá? Liquidez de venda, ou seja, mínima de vela vermelha, localizada numa região onde a gente considera ali um fundo, né, tem que ter uma regressão com movimento de alta,
E quando o preço ele se aproxima dessa região, cabe nós aí analisar como que essas velas estão sendo formadas. Então, velas de corpo cheio, demonstrando força, aqui acabou deixando o pavio, não teve renovação de mínima, porque as velas não deixaram aqui uma retração, mas analisando o tamanho das velas, demonstra um movimento forte, onde o preço reverte, né, fica de alta, reverte para baixo, então demonstra aqui que a compra não tem força nessa movimentação. É válido pegar uma venda aqui? Com certeza, meu alvo está aqui, ó, a fim de capturar esse pavio. Capturou esse pavio, não tenho mais nada de venda aqui embaixo, eu não preciso necessariamente entrar no do seguinte. Eu espero o preço se movimentar para ele me dar oportunidade de entrada, seja de alto, seja de baixo, conforme ele vai formando novas velas. Você não precisa ficar naquela, capturou liquidez e agora? Deixa o preço rolar. Um minuto aparece oportunidade a todo tempo. Então, a gente não precisa ter aquela ansiedade de querer entrar exatamente naquele momento ali. Sempre gosto de deixar o gráfico correr para ter mais confluências, né, entender ali aquela movimentação para pegar análises mais assertivas. Já no segundo exemplo, né, falando do movimento de baixo, o cenário é o mesmo, né, questão da liquidez ser capturada, só que a forma como o preço se aproxima dessa região é um pouco diferente, né? As velas elas vão deixando muito quadro de retração, apareceu um padrão de reversão, que a gente chama de final de movimento, e não tivemos, ó, renovação de mínimo. Então, eu já faço aqui uma análise de uma possível compra, desde que eu faça o que? A captura, ou seja, o primeiro retorno do preço na compra desse pavio, para acreditar aqui em uma reversão. Tá? Então, eu posso trabalhar a operação de compra aqui, acreditando que o preço vai retrair, ou eu deixo capturar essa liquidez, acontecer ali um movimento de alta para eu dar sequência, visando alguma liquidez aqui em cima a ser capturada. Tá? Então, seria um pavio de máximo de vela verde. Então, a ideia da liquidez é essa. Além dos padrões, identificar essas zonas, né, seja posicionamento ou liquidez assim buscada, a gente está projetando o preço e empurrando, né, quando a gente estiver trabalhando em favor de fluxo. No caso de ausência de liquidez, aí a gente já vai trabalhar com retração e reversão do preço. Aqui nós temos, a reunião vai acabar em 10 minutos, tá, pessoal? Vou dar uma acelerada aqui. Aqui nós temos exemplos, ou seja, velas diminuindo de tamanho, reverter. Velas diminuindo de tamanho, novamente, nós tivemos ali uma reversão, tá? Então, é isso, com o tempo, a gente fica toda hora olhando no gráfico, analisando esses detalhes, fica automático. Já abre o gráfico, já vejo ali que está ganhando força, o que não está, já traça as linhas e é a hora que preciso buscar. Aqui é só um resumo, né, do que a gente tem que fazer quando a gente abre o gráfico, né? Eu gosto de fazer todas as minhas marcações, mapear as últimas velas ali só para ver se está respeitando o padrão ou não. Então, aqui nesse exemplo, a gente identifica, né, que teve um padrão ali de distorção. Fiz até um post no Instagram sobre isso, então está bem explicado lá, caso alguém queira ver. Onde a gente trabalha retração de 50% do pavio, né? Quando o preço retorna nessa região, a gente vê que respeita, faz essa retração, e novamente, ó, formou aqui uma distorção. Observa que ela fica em extremos, né? Topos e fundos são regiões fortes onde o preço tende a respeitar, então não faz sentido eu pegar, por exemplo, uma distorção no meio do gráfico, né? Eu gosto de extremidades. E quando o preço retorna pela segunda vez, né? No mesmo padrão, também respeita. O que eu quero mostrar aqui para vocês? As velas anteriores. A gente acabou de falar. Olha como as velas anteriores estão demonstrando uma fraqueza. Por mais que apareça aqui uma vela exagerada, essa vela que provavelmente era uma notícia, ela buscou essa região de 50% e simplesmente respeitou. Então, por mais que aparentemente, né, demonstre por uma força, não tem por que essa vela romper essa região, porque eu tenho aqui, ó, fraqueza do movimento. Né? O mercado identificou esse movimento interino aqui de forma lateral. Então, não demonstrava que fosse de compra e nem de venda. Quando ele busca um ponto forte de retração, que é a distorção, ele não tem força para fazer esse rompimento. Mais adiante, a gente tem aqui uma proteção, né, de venda, ou seja, a venda posicionada, e quando o preço busca essa região, novamente ele retrai, ou seja, velas anteriores não demonstram força, deixando muito pavio de retração, e quando ele chega nessas regiões, ele não consegue fazer um movimento aí para romper essa zona, né? Outro ponto importante, eu não tenho liquidez de compra aqui para cima, tá? Então não tem nem por que eu esperar que o preço faça o rompimento desses pontos, se eu não tenho um objetivo final, que seria a liquidez.
Beleza, pessoal? Isso mesmo, Anderson. Liquidez de compra, máxima de velas verdes, o preço sempre vai buscar esses padios. E velas vermelhas sempre vai buscar mínimas das velas vermelhas, tá? No caso aí de baixo. Então, se marcou diferente disso, está errado, não faz sentido. Você pode estar marcando ali uma proteção, achando que é uma liquidez. Essa marcação aí que chama de toque duplo. Não, não tem toque duplo, não, Pedro. Acho que você deve estar confundindo o operacional. Mas a gente não trabalha com toque duplo, tá? Pessoal, então é isso, tá? Queria passar para vocês. Essa aula ela vai ficar gravada, tá? Quem ainda não adquiriu o e-book, que tem interesse, né, no mini curso também, esses são os conteúdos que são abordados, tá? Então já tem um pessoal aí que já é meu aluno, já está lucrando com a captura de liquidez. Vou mandar o link lá no. Ele quer falar topo duplo. Topo duplo não faz parte do meu operacional, não, mas é figura gráfica, tá? Eu uso mais em criptomoedas. Então, quem tiver interesse em estar adquirindo aí o e-book, mais essas aulas, eu vou deixar o link lá no grupo, tá? Não sei se eu vou manter o grupo para a gente trocar uma ideia, fazer mais algumas aulas, eu vou ver direitinho. Mas, de qualquer forma, o suporte ele é individual. Então, eu vou finalizar essa aula, já vou disponibilizar na plataforma. Quem quiser assistir novamente vai estar lá disponível. Acho que esse conteúdo aqui vale ouro, tá? Não é em qualquer lugar que vocês vão achar. Pelo menos eu nunca achei conteúdo desse por aí, da forma que eu estou entregando. Então, é como se fosse uma aula de uma mentoria, tá? Eu meço esforço para poder estar entregando o meu conhecimento. Então, espero que vocês tenham gostado. Agora é estudar, praticar, né? Colocar aí todo aprendizado na frente do gráfico, traçar as linhas, identificar as regiões, pessoalmente dessa forma que vocês vão aprender. Né? Posso estar falando aqui 3 horas, se vocês não colocar em prática, não vai adiantar nada. Então, fica aí essa dica para vocês, espero que vocês tenham gostado. Ok? Nada, pessoal. Já dá para ganhar um dinheiro antes. Não é difícil, não, é só estudar mesmo que depois fica fácil. Boa, Samuel. O Franciele vai ficar gravada lá na área dos alunos, tá? Vou colocar lá agora, deixa eu até interromper.